Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero irmão Diego, para mais uma previsão da nossa lição, da nossa revista Atualidade Cristã, Ministério Internacional do Guará. E na lição de hoje, lição de número 7, estaremos estudando a abertura dos outros selos. A nossa lição será dada no próximo domingo, dia 12 de fevereiro, na nossa Escola Bíblica Dominical, que se inicia às 9 horas da manhã. Participe conosco e venha ser cada dia mais alimentado pela Palavra de Deus. A lição de número 7 tem o fundamento em Deuteronômio 29, que diz: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. As nossas referências bíblicas estão em Apocalipse, capítulo de número 6. O verso 9 diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar de Deus as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Versículo 12 diz assim: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Capítulo 8, verso 1 diz: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Essas são as nossas referências bíblicas da lição de número 7. Já lemos o nosso fundamento que fala acerca das coisas encobertas, aquilo que não foi revelado. Essas coisas, elas pertencem a Deus. Não há como eu, você ou nenhum qualquer homem tentar adivinhar, dar o seu ponto de vista, não. O que está encoberto, pertence apenas a Deus. E o que for revelado, Deus revela a cada um de nós. Lemos aqui as nossas referências que vai falar sobre a abertura do quinto selo. Nós já iremos aqui para os nossos objetivos gerais. O objetivo geral: concluir o estudo dos demais selos, e temos por objetivos específicos entender o significado do quinto selo, estudar o que representa o sexto selo e entender os símbolos do sétimo selo. A introdução diz assim: o grande desafio da vida cristã é desenvolver uma fé e uma confiança total e inabalável no Senhor. Nas adversidades da existência, a tendência do ser humano é oscilar. Então aqui já na nossa introdução, nós temos que ter uma fé firme e inabalável no Senhor. Porque o nosso Senhor, Ele é assim, Ele é inabalável. Então a nossa fé nele deve ser inabalável, mesmo nas dificuldades. Às vezes nós temos essa tendência de fraquejar, mas esses somos nós. Mas a nossa fé no nosso Deus, ela tem que ser firme e constante. Tópico 1 diz assim: a abertura do quinto selo. As almas debaixo do altar. Na abertura do quinto selo, João viu as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Milhares de cristãos foram perseguidos e mortos durante todas as épocas. Aqui nós vamos entender, irmãos, que há algumas almas que estão debaixo do trono de Deus. Quem são essas almas? Você já parou para se perguntar ou perguntar para o texto quem são essas almas? Essas almas que estão debaixo do trono de Deus são as almas dos salvos de todas as eras, desde o primeiro homem
até os dias de hoje. Um cristão que morre hoje, ele vai automaticamente para debaixo do altar de Deus, o qual nós conhecemos e o próprio Cristo chama de paraíso. É para onde os salvos em Cristo Jesus vão após a sua morte física. Então, quando o selo é aberto, João vê estas almas. E o que essas almas faziam? Tópico 1.2. Elas clamavam com grande voz. E o que elas clamavam? Está dizendo que elas clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha o que os nossos irmãos que estão lá na eternidade estão clamando para Deus. Até quando Deus irá deixar impune esses homens de todas as épocas, de todas as eras, que fazem mal, que perseguem? Às vezes você se pergunta por que Deus não age em certas ocasiões. É porque há um tempo já determinado para que Deus venha com juízo sobre essas pessoas. Essas pessoas sofrerão os flagelos da ira de Deus. Mas estas almas estão clamando. Por quê? Porque eles sabem que Deus é Ele o vingador das nossas vidas e de todos aqueles que perseguem o seu povo. Se lembra quando Paulo, ainda ali chamado de Saulo, está indo a caminho de Damasco para prender os cristãos? Jesus aparece a ele e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem é o Senhor para que eu o persiga? Eu persigo aqueles que se dizem da fé cristã. Aí Jesus está falando: você persegue eles, você está perseguindo a mim diretamente. Quem persegue a igreja, os salvos, persegue a Cristo. E quem persegue a Cristo terá o seu final trágico, porque a vingança pertence ao Senhor. 1.3 diz assim: comprida veste branca. E cada um foi dada uma veste branca, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de conservos e irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram mortos. Então a voz de Deus, a mensagem de Deus para aqueles que clamam por vingança é: espere um pouquinho mais. Deixe que toda a completude daqueles que serão salvos estejam no céu, então a ira de Deus será manifesta sobre a face da terra e sobre todos os homens cruéis. Esta é a mensagem do quinto selo. Tópico 2. A abertura do sexto selo. E houve um grande terremoto. Na abertura do sexto selo, João viu uma sequência de eventos, começando por um grande terremoto. Os abalos sísmicos são fenômenos e tremores de terra que ocorrem no planeta há milênios. Irmãos, entenda, nós vimos há poucos dias um grande terremoto que destruiu uma cidade e tem causado diversas mortes, centenas de mortes. Isso acontece há muito tempo, mas o sexto selo, quando ele é aberto, há mais terremotos. Irmão, você viu o tanto de destruição que esse terremoto que aconteceu causou? Quem dirá este terremoto que ocorrerá? Porque a ira de Deus está sendo derramada sobre a terra. Isso está anunciando a volta do Salvador. Esses terremotos, maremotos, pestes, guerras, rumores de guerra são apenas o princípio das dores.
ainda há de vir coisas bem piores pela frente. O sol e a estrela e as estrelas do céu. Tópico 2.2. O sol tornará-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como de sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Irmãos, imagine essa cena. Vai falar que o sol tornou-se como um saco de cilício. O que é um saco de cilício? O saco de cilício, ele vai falar sobre algo que é áspero, algo que tem farpas, vai falar de algo de mortificação e vai falar também como algo de tormento. Essa palavra vai trazer essa conotação, algo que não é bom, algo que traz incômodo, quer seja para uma pessoa que se vista de um saco de cilício ou uma pessoa que é colocada nela. Então o sol será algo que vai incomodar, que vai trazer morte e vai trazer tormento sobre a face da terra. Quão terrível não será, irmãos, este momento? Vai falar que os astros, as estrelas, serão despencadas. Está falando de fenômenos que nunca ocorreram. Destruição em escala mundial. Haverá tanto sangue, irmãos, haverá tanta destruição que o mundo ficará perplexo. Irmãos, é tão terrível, o nosso escritor aqui, o nosso comentarista, ele não colocou essa referência, mas eu quero que os irmãos abram essa referência nas suas casas. Zacarias, capítulo de número 14, no verso de número 12, vai dizer que no dia que Deus fazer este fenômeno na terra, os olhos dos homens apodrecerão nas suas próprias órbitas. O calor será tão quente, vai ser tão abafado que os olhos dos homens apodrecerão. E os grandes homens da terra vão dizer: montes caiam sobre nós e nos escondam de quê? Daquele que está sentado no trono e da ira de quem? Do Cordeiro. A ira pertence a Jesus. Foi ele que foi crucificado no madeiro. Foi ele que foi chicoteado. Foi ele que foi esbofeteado. Foi ele que teve uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Uma lança transpassou o seu corpo. Então a ira e a vingança pertencem a ele. Jesus, ele vingará este mundo. Ele vingará todos aqueles e aqueles que o crucificaram, todos eles o verão e saberão que ele é rei sobre todas as coisas. Todos vão se esconder. Vão se esconder aonde, irmãos? Onde eles podem se esconder? Se há um Deus que está sobre todos, se há um Deus que os seus olhos estão espalhados por toda a terra, o salmista vai dizer: para onde eu vou? Se eu subir, o Senhor está lá. Se eu descer, o Senhor também está lá. Quem pode se esconder da ira do Cordeiro? O dinheiro não vai proteger, o poder não vai proteger, o foro privilegiado não vai proteger. A justiça do homem pode até falhar, mas a justiça do Cordeiro, essa será feita hoje ou no dia do juízo sobre a humanidade. A abertura do sétimo selo, tópico de número 3. Os 144 mil. Antes do sétimo selo, João tem uma visão de 4 anjos, 4 mensageiros em pé, nos 4 pontos da terra, os 4 pontos cardeais, retendo os ventos. Agora você imagina, que visão é essa? O cavaleiro branco veio, trouxe uma falsa paz. Essa falsa paz
gerou o quê? Gerou guerra. Essa guerra gerou o quê? Fome. E essa fome gerou o quê? Morte. O quinto selo é aberto. Os anjos, os servos de Deus, os santos que estão nos céus, pedem por vingança. Deus ainda não vinga, mas o sexto selo é aberto. Então há tremores na terra, há mortes, o sol vai aquecer mais, a lua se tornará em sangue, as pessoas apodrecerão vivas e agora o vento cessará. Imagine o odor que não vai fazer na terra, sem vento, e a podridão sobre a face da terra. Este é o juízo de Deus sobre a terra. E então aqui os anjos param. E um outro anjo que tinha o selo, clamando aos 4 anjos para não danificarem o planeta, até assinalarem na testa os servos de Deus. João ouviu o número 144. Quem são esses 144, irmãos? Entendemos que esses 144 são 144 homens que não se deixaram levar pela sedução do anticristo. Homens, possivelmente todos judeus, das 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel vai trazer, então, esses 144 mil. Alguns vão dizer, não existe. Irmãos, existem bem mais. Só que esses 144 mil se manteram fiéis quando a perseguição chegou até a sua porta. Lembra-se de quando Jesus, lá no Getsêmani, ele diz bem assim, poderia eu invocar 12 legiões de anjos para me socorrer? Mas não, ele não fez isso. Por quê? Porque ele confiou nos 12 apóstolos. E esses 12 apóstolos são uma representação das 12 tribos de Israel, dos selados que irão pregar o evangelho. Agora, que evangelho? O anjo vai dizer que é um novo evangelho, o evangelho do reino. Que reino? O reino milenar. E isso nós estudaremos um pouquinho mais à frente. Então, 144 mil são quem? São 12 mil de cada tribo de Israel que estão fiéis a Deus. Então, nós temos que entender que é o projeto de Deus. Está traçado. Agora aqui no tópico 3.2, olha só o que o texto diz. Uma multidão. Depois João viu uma multidão que não podia se contar, dos salvos, de todas as tribos, de todas as nações e de todos os povos, adorando a Deus. E aqui vai dizer, e vieram da grande tribulação, e foram salvos pelo sangue do Cordeiro, servirão a Deus eternamente em glória. Eles nunca mais terão fome, sede, nem o sol os molestará. O Cordeiro os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes de água viva, que é a comunhão plena com Deus, e ele enxugará dos seus rostos todas as lágrimas. Nós temos que fazer um paralelo aqui, irmãos, entre os salvos que estão debaixo do trono de Deus e estes outros que foram salvos também. Aqui vai falar que eles são aqueles que vieram da grande tribulação. Mas se nós olharmos o texto sagrado, no mais original vai falar aqueles que vieram de grande tribulação. São aqueles que participaram de grande tribulação que acontece desde o princípio do mundo. Mas não podemos tirar isso. Também são aqueles que se permaneceram firmes, não aceitaram a marca imposta pela besta, não aceitaram o domínio do anticristo. Por quê? Porque aqui vai nos dizer que eles não terão mais fome, nem sede, nem o sol, aquele sol escaldante, aquele sol aquecido mais, lhe fará dano algum.
Então, este é o nosso tópico de número 3, agora o tópico 3.3. Diz assim: foi aberto o sétimo selo. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Este silêncio representa a reverência que se deve ter diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Irmãos, vai falar que teve um silêncio no céu por meia hora, por 30 minutos. Só que nós sabemos, irmãos, que o tempo de Deus e o tempo dos homens é diferente. Nós vivemos no tempo Cronos, que é segundos, minutos, horas, dias, meses, anos. Já o tempo de Deus é um tempo Kairos, é um tempo de eternidade, está fora da nossa realidade. Agora nós devemos entender, que meia hora é essa? Será no nosso tempo ou no tempo de Deus? Nós não sabemos, porque o que é coberto pertence somente a Deus. O que é descoberto pertence a nós. Mas a importância disso é porque ele está mostrando que o céu está tendo reverência quando o Cordeiro está derramando a sua ira sobre a terra. Devemos ter reverência quando Deus decide fazer algo. Quando nós estamos diante a presença do Deus Todo-Poderoso, nós temos que ter reverência. Nós temos reverência diante de homens, juízes, doutores. Quem dirá do justo juiz, o eterno Deus, o grande eu sou? Nós devemos ser cada dia mais respeitosos, porque não estamos na frente de qualquer pessoa ou de qualquer ser. Nós estamos de frente de dia e de noite daquele que um dia nós iremos prestar conta, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então aqui, o sétimo selo, quando ele é aberto, agora o sétimo selo vai narrar a introdução de mais 7 anjos. Agora introduziu no cenário apocalíptico as 7 trombetas da ira de Deus. E o que vai acontecer quando essas trombetas serem soadas? Nós iremos aprender nas demais lições. 7 anjos, mais 7 trombetas. Após as 7 trombetas, virá o furor da ira de Deus, as 7 taças da ira de Deus. Por isso, nós convidamos a você continuar participando conosco. Tire as suas dúvidas na Escola Bíblica Dominical, tire as suas dúvidas no chat, nos comentários, tire as suas dúvidas que nós teremos o maior prazer de respondê-las segundo a palavra de Deus. Vamos para a nossa conclusão? A conclusão diz assim: na abertura dos demais selos estudados na lição, aprendemos que os fatos da história da humanidade só ocorrem no tempo determinado a Deus. Irmãos, tudo está no controle de Deus. A minha e a tua vida estão no controle de Deus. Os acontecimentos estão no controle de Deus. Tudo está no controle dele, porque ele é dono de todas as coisas. Então, esta foi a nossa lição. Espero que os irmãos tenham aprendido, mas vamos dar uma recapitulada aqui. Vamos fazer uma revisão da nossa lição do que aprendemos no dia de hoje. A revisão diz assim: qual o significado do quinto selo? Qual foi o significado que nós estudamos sobre a abertura do quinto selo? Ela vai nos falar que elas são quem? Os salvos, que estão aonde? Debaixo do trono de Deus, conhecido como o paraíso. 2. O que representa o sexto selo? O sexto selo significa um terremoto, significa mais um aperto de Deus sobre a face da terra. Lembrando que esses acontecimentos ocorrerão quando ele começar a derramar a sua ira sobre a terra.
e lembremos que tão terrível será este período. O 3 diz assim: quem são os 144 mil selados? São aqueles que não se deixaram levar e seduzir pelas propostas do anticristo, receberam a marca de Deus e estão reservados para anunciar o reino eterno. 12 mil homens das 12 tribos de Israel. E o 4 diz assim: o que aprendemos com o 7º selo? O que você aprendeu com a abertura do 7º selo? Aprendemos que teve um período de silêncio no céu, mostrando reverência ao nosso Deus Todo-Poderoso. E também a iniciação de mais uma etapa da ira de Deus, que são as 7 trombetas do Apocalipse. E mais uma vez eu convido os irmãos, participe conosco, participe da nossa escola bíblica dominical, tire as suas dúvidas, ou na aula, no domingo pela manhã, ou no nosso chat, ou nos nossos comentários. Estamos aqui para aprendermos juntos sobre a palavra do Senhor. Nós ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até mais, se Deus nos permitir.